Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 1. E o título dessa mensagem de hoje é Livres da Comparação. Vai ser forte hoje, hein? Livres da comparação. Livres da comparação. Aleluia. A Bíblia nos diz assim, eu queria que você acompanhasse comigo. O texto é um pouquinho longo, mas eu queria que você acompanhasse aí comigo. O texto diz assim: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, e mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril, Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado Ana sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, o seu marido, disse: por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia a sua voz. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia, eu estava orando e até agora é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era mais triste. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a história de Ana. A Bíblia nos conta a história dessa mulher chamada Ana, esposa de Eucana, que sonhava em ter filhos, né? A palavra vai dizer que Ana há muitos anos esperava, e ela chega num ponto onde ela está amargurada de alma, ela estava entristecida por aquilo que ainda não havia acontecido, porque ela não podia gerar filhos. Agora, o relato bíblico também fala sobre, em paralelo, sobre a vida de uma outra mulher chamada Penina, né? Eu gosto de falar assim, que para toda Ana existe uma Penina, e para toda Penina existe uma Ana. Porque quem era Penina? Penina também era uma esposa de Eucana, e ela irritava e zombava de Ana por aquilo que Ana ainda não tinha. Pense em uma pessoa que tinha prazer de pisar no calo de Ana só para falar do que ela não tinha, né? E a palavra vai dizer que Penina era essa mulher. Agora, o texto vai dizer que Ana, por causa da sua falta, por causa da sua vulnerabilidade, a palavra vai dizer que Ana entrou em um lugar de amargura de alma. Ela se tornou abatida, triste, abatida. Por quê? Porque Ana não apenas ouvia aquilo que Penina dizia para ela, mas a palavra vai falar que Ana entrou em um lugar chamado comparação. Diga comigo, comparação. Agora, o problema não era só Penina irritando Ana. O problema é Ana ter entrado num lugar
da comparação. Ana se permitiu ficar no lugar da comparação, porque ela não tinha convicção que Deus estava guiando a história dela e aquilo que Deus tinha para a vida dela. Agora, é interessante porque quando uma pessoa compreende a sua identidade em Deus, quando uma pessoa sabe qual é o tempo de Deus, quando uma pessoa sabe aquilo que é a vontade soberana de Deus para ela, ela não se permite ficar no lugar da comparação. Porque se eu sei a minha identidade em Deus, se eu sei aquilo que Deus quer fazer para mim de forma pessoal, eu não me permito ficar no lugar da comparação. Sabe, querido, o entendimento da nossa filiação em Deus vai forjar em nós uma identidade. E naturalmente aquele que tem uma identidade formada, ele não está no lugar da comparação. Ele não permite ficar no lugar da comparação. Olha isso. Sabe o que nós precisamos entender? Que nós somos filhos de um Pai amoroso. E o nosso Pai é aquele que libera uma identidade sobre nós. O nosso Pai é aquele que declara verdades ao meu respeito, ao seu respeito. E quando eu sei aquilo que o Pai diz sobre mim, quando eu sei aquilo que Deus diz sobre mim, quando eu sei a minha identidade em Deus, eu não me permito ficar no lugar da comparação. É lindo porque se você olhar toda a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus que respeita a individualidade do ser humano. Você vai ver histórias distintas sendo contadas. Você vai ver Deus falando a respeito de pessoas diferentes, com características diferentes. E Deus valoriza a individualidade de cada um, porque Deus nos criou de forma individual, única e exclusiva de Deus. Querida, deixa eu falar para você hoje. Você é uma ideia original de Deus. Um amém. Vamos falar de novo. Você é uma ideia original de Deus. Você é uma ideia original de Deus. Não tem ninguém no universo que seja como você. Não tem ninguém no universo que fale como você, que pense como você, que ande como você, que tenha as características que você tem. Por quê? Porque você é uma ideia original de Deus. Agora, pensa comigo. Deus poderia ter realizado o sonho de Ana em um piscar de olhos? Poderia. Deus poderia ter dado um filho para ela? Poderia. Ele poderia fazer isso para ela. Agora, Deus não queria só dar um sonho para Ana. Deus queria fazer da história de Ana um testemunho para ser contado. Deus não queria só realizar um sonho de Ana. Deus queria gerar um milagre na história de Ana. E é isso que está acontecendo. Por quê? Porque Ana sonhava em ter um filho. Deus sonhava em dar um profeta para ela. E profetas não nascem em cenários favoráveis. Profetas nascem em cenários desfavoráveis. Enquanto ela esperava pela realização de um sonho, Deus queria dar algo muito maior para ela. E o problema é que quando eu não sei aquilo que Deus está fazendo na minha vida de forma pessoal, eu entro nesse lugar chamado comparação. Quantas pessoas não estão se comparando ao longo da sua vida? Talvez você fale assim: Elisa, existem faltas em mim que eu carrego. E às vezes eu olho para uma pessoa alcançando aquilo que eu quero. Eu olho para outra pessoa alcançando aquilo que eu quero. E eu falo: Senhor, e eu, Senhor? Você esqueceu de mim? Né? A gente quase canta para Deus: olha para mim, né? Agora, sabe o que é interessante? Que a palavra diz que Deus deixou Ana estéril. Olha isso. O próprio Deus permitiu que Ana fosse estéril. Isso me mostra que existem faltas que nós temos nas nossas vidas que não foram geradas só por uma circunstância, foram geradas pelo próprio Deus para que Ele gere a partir daquela falta algo muito maior dentro de nós. Eu não sei quais são as faltas que você tem na sua vida, eu não sei aquilo que você tem buscado dentro na sua vida, mas uma coisa eu te falo. Talvez você tenha faltas dentro de você que você carrega, que foram geradas pelo próprio Deus, porque Ele quer fazer da sua vida não apenas alguém que tem realizações de sonhos, mas alguém que vive verdadeiros milagres da parte de Deus. Agora, o texto vai dizer que Ana, ela recebia porção dobrada de tudo que Eucana tinha para dar para ela. Enquanto todos recebiam uma porção de alimento, ou seja lá o que fosse, a palavra diz que Ana recebia daquilo que era dobrado.
Só que chega uma hora que ela está chorando, ela está triste, amargurada. Eucana vira para ela e fala assim: Ana, mas eu te dou porção dobrada de tudo. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Sabe o que esse texto fala para mim, querido? Que a comparação pode nos levar ao lugar da amargura de alma. E muitas vezes a comparação rouba de nós a nossa gratidão por aquilo que Deus já tem feito. O problema da comparação é que aquele que se compara sempre vive querendo alcançar. Ele vive com a mente no futuro, com aquilo que ele quer alcançar. E ele deixa de agradecer aquilo que Deus já tem feito hoje. Ela recebia, não era pouco, ela recebia porção dobrada, mas ela não se contentava com aquilo que ela recebia. Por quê? Porque ela queria algo mais. É errado? Não é errado ela querer algo mais. Mas é errado nós deixarmos de reconhecer aquilo que Deus já está fazendo. E quantas pessoas não estão assim como Ana, amargas. A pessoa é triste, a pessoa é abatida de alma. É aquela pessoa que você vira para ela e fala: fulano, como que você está? Ah, estou mal. Tudo é um problema, tudo é amargura, tudo é tristeza, tudo é luta. Por quê? Porque ele não reconhece aquilo que Deus já está fazendo. A comparação, ela rouba a sua gratidão. É por isso que você não pode entrar no lugar da comparação. Agora, por que Ana entrou no lugar da comparação? Porque ela não sabia aquilo que Deus tinha para ela de forma pessoal. E quantas vezes nós não estamos assim? Nós choramos pelo que não temos, mas não perguntamos a Deus aquilo que é a vontade dele para nós. Então deixa eu falar algo para você. Ao invés de você ficar chorando por aquilo que você não tem, comece a perguntar para Deus qual é o propósito que Ele tem para você diante dessa situação. Comece a perguntar para Deus o que Ele quer fazer, o que Ele está gerando em você a partir dessa situação. Porque se ela soubesse aquilo que é a vontade de Deus, ela não se permitiria ficar naquele lugar. Deixa eu falar algo para você. O problema não é quando as pessoas te comparam. O problema é quando você se coloca no lugar da comparação. Porque até com Cristo as pessoas compararam Ele. Com dirá eu e você. Agora o problema não é quando as pessoas te comparam. O problema é quando você vai para o lugar da comparação. Talvez você fale assim: Elisa, e agora? Me comparei. Sabe qual é o problema da comparação? Que a comparação, ela traz 3 consequências para nós. A primeira consequência que a comparação traz para nós é que a comparação, ela te desconfigura do padrão original de Deus. Eu vou repetir. A comparação, ela te desconfigura do padrão original de Deus. Todas as vezes que uma pessoa se compara a outra, ela está deixando de viver aquilo que Deus planejou para ela, para se encaixar na história de alguém. Então, quando eu me comparo com o meu irmão, eu estou deixando de ser eu para entrar na vida do outro. A Dani estava aqui cantando para a gente maravilhosamente bem. Se eu me comparo com a Dani, eu deixo de ser a Elisa. E agora eu vou querer ser a Dani. Eu deixo de ser aquilo que Deus criou para mim, para ser a história dela, para ser o que ela é. E no momento que eu me comparo, eu estou me desconfigurando do padrão original daquilo que Deus criou para mim. Olha como é sério isso. A segunda consequência que a comparação traz é que a comparação, ela te paralisa dentro do teu chamado e dentro da sua vocação. Presta atenção nisso. A comparação, ela não apenas paralisa quem você é. A comparação, ela também paralisa o que você faz. Por quê? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que quando olham para o chamado do outro, olham para o outro exercendo a vocação e o chamado, começam a se comparar. Olha lá fulano, acho que fulano é melhor do que eu. Olha lá fulano canta bem, fulano faz uns agudos que só Jesus igual a Dani, cantando uns agudos que você fala, meu Deus. Né? E a pessoa começa a dizer, acho que eu não sou bom, acho que eu não consigo, acho que eu não dou conta. E quantas pessoas não estão paralisadas dentro do seu chamado e dentro da sua vocação, porque se compararam. Porque se compararam com o outro, se paralisaram dentro do chamado e da vocação. Será que você que está aí me assistindo, será que você não está paralisado dentro do teu chamado porque você está olhando demais para o outro? Você está querendo ser o outro e não é aquilo que Deus te criou para ser.
Quantas vezes nós estamos neste lugar? Eu quero ter a voz do outro, eu quero ter a unção do outro, eu quero falar como o outro. Não, querido, você tem que ser você. Você tem que ser você do jeito que Deus sonhou que você seria. Por quê? Porque a comparação, ela rouba a sua originalidade em Deus, dentro do chamado. Sabe que você tem que entender que para toda pessoa existe um propósito. E para todo propósito existem características específicas que Deus preparou para você. Olha isso. Jeremias no capítulo 1, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já havia o santificado, e as nações eu te dei por profeta. Olha isso. Porque a palavra vai dizer que antes que Jeremias fosse gerado no ventre da mãe dele, Deus havia o santificado e dado ele as nações por profeta. Ou seja, esse texto fala de alguém que foi feito por Deus de propósito e para um propósito. Se você olha para Jeremias, você vai ver que Jeremias carrega características específicas do chamado e da vocação dele. Você vai ver que Deus colocou em Jeremias de forma intencional características para que ele fosse profeta às nações. Então o que você tem que entender? Que existem características que você carrega que foram geradas pelo próprio Deus para o seu chamado e para a sua vocação. Mas se eu me comparo, eu me desconfiguro, eu saio da originalidade de Deus, me coloco na vida de outra pessoa e naturalmente paraliso o meu chamado e a minha vocação. Por quê? Porque eu estou falando para Deus que aquilo que eu carrego não é bom o suficiente para cumprir o chamado e a vocação. Quando eu me comparo, eu estou dizendo para Deus que parte daquilo que eu carrego como característica e habilidade não é bom o suficiente para cumprir aquilo que Deus falou que eu tenho que cumprir. Uau! Vou contar um testemunho para vocês. A minha família, de parte de pai, ela é toda de músicos, né? Os meus tios são músicos e desde criança a gente foi criada dentro da igreja, cantando e louvando ao Senhor, né? Eu estudei música desde pequena. Com meus 13 anos eu comecei a estudar violino. Então a gente sempre foi muito envolvido no dia a dia da igreja, na parte da música também. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu lembro que eu falava assim com Deus: Deus, eu não gosto da minha voz, eu não gosto de me ouvir. Quem aqui nunca falou isso? Deus, eu tenho pavor de me ouvir. Gente, eu não gostava de me ouvir de jeito nenhum. E eu lembro do dia que eu falei assim: Deus, eu não gosto da minha voz. E o Senhor falou assim comigo: Elisa, você não gosta da sua voz? Aí eu falei assim: não gosto da minha voz. Aí o Senhor falou assim comigo: então você está me falando que uma parte de mim que eu compartilhei com você não é boa? Aí eu: não, Senhor. Elisa, então você está me falando que algo meu que eu coloquei dentro de você, que é a sua voz, você está falando que não é bom, então você está falando que uma parte de mim não é boa. Eu falei: não, Senhor, perdão, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi. Porque quantas vezes nós não estamos assim, nos comparando? E porque nós estamos nos comparando, nós estamos falando que uma parte que nós carregamos não é boa. Querido, você tem que entender que tudo que você carrega foi criado e originalizado por Deus. É a clássica pessoa, às vezes é uma pessoa mais comunicativa, é aquela pessoa que fala, que se comunica. Aí ela vê aquele irmão que é todo quietinho, que fala baixo, que fala manso, que fala tranquilo. Aí ele olha e fala: ai Deus, eu queria ser assim, queria falar mais. Mas às vezes o Senhor te fez assim, calmo, tranquilo, manso, para alcançar corações e pessoas específicas. Querido, sabe o que você tem que entender? Preste atenção nisso. Deus fez pessoas específicas para alcançar corações específicas. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Existem pessoas que se você pregar para elas, elas nunca vão te ouvir. Mas se eu pregar, elas vão me ouvir. Mas existem pessoas que se você pregar para elas, elas vão te ouvir. Mas se eu pregar, elas nunca vão me ouvir. Por quê? Porque Deus fez pessoas específicas para alcançar corações específicos. Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Eu vou alcançar pessoas que talvez você não vai alcançar. Mas o que importa é que o reino seja edificado e que você ande à altura daquilo que Deus te criou para ser.
Só que quando eu me comparo, eu também deixo de alcançar as pessoas que Deus quer que eu alcance, porque eu estou tentando ser alguém que eu não sou. A comparação, ela nos paralisa dentro do nosso chamado e dentro da nossa vocação. E a terceira consequência da comparação é que a comparação, ela te faz coadjuvante dentro da sua própria história. Existem pessoas que querem viver a história do outro, mas ainda existe mais. Sabe por quê? Eu gosto de falar assim, que quem muito se compara é porque pouco sabe quem ele é em Deus. E quem tudo compara é porque nada sabe daquilo que Deus já te deu. Eu vou repetir. Quem muito se compara é porque pouco sabe de quem ele é em Deus. E quem tudo compara é porque nada sabe daquilo que Deus já fez. Existem pessoas que começam a querer viver aquilo que o outro fala sobre ele. Eu costumo falar assim, gente, todo mundo tem um palpite para dar sobre a sua vida. Não é verdade? Todo mundo tem uma opinião para dar sobre a sua vida. Todo mundo quer falar algo de como você deveria ser, de como você deveria agir, de como você deveria se portar. Todo mundo quer falar quem você deve ser. Todo mundo quer lançar uma identidade sobre você. Mas o problema é que quando as pessoas querem dar uma opinião, normalmente a opinião dela é baseada naquilo que elas acham e não naquilo que Deus diz que tem que ser. O problema de quando eu me comparo com o outro, eu começo a olhar demais para aquilo que o outro está falando, é que eu saio da minha identidade para querer viver a identidade do que alguém falou sobre mim. Preste atenção nisso. Porque quando você, por outro lado, tem convicção da sua identidade, você não vai caminhar pela opinião de pessoas, você vai caminhar pela opinião de Deus. O pastor Drummond Lacerda, ele costumava falar assim: você não pode crer naquilo que Deus já disse se você já tiver escolhido aceitar a opinião das pessoas. Você não pode caminhar por aquilo que Deus já disse se você já tiver escolhido fazer da opinião das pessoas uma regra de fé para você. E quantas vezes nós não estamos nesse lugar onde nós deixamos que a opinião do outro defina a minha identidade. Eu deixo que a opinião do outro defina quem eu sou, porque afinal o jeito que o outro fala é melhor. Deixa eu falar algo para você. Chega uma hora da sua vida que você precisa ter convicção da sua identidade em Deus. Chega uma hora da sua vida que você precisa ter convicção daquilo que Deus diz sobre você. E eu vou falar mais. Tem hora que Deus permite que peninas passem pela sua vida. O que é isso? São pessoas que vão te afrontar por aquilo que você ainda não é. E Deus permite passar peninas pela sua vida. Sabe por quê? Porque peninas provam se realmente você tem fundamento na sua identidade em Deus. Deus permite. Todo mundo em algum momento da sua vida vai passar por uma penina, vai passar na sua história. Penina zombava de Ana, Penina ria de Ana. Ela tinha prazer em irritar Ana. Tinha prazer por falar daquilo que Ana ainda não tinha. Mas hoje eu quero que você mude a sua perspectiva sobre Penina. Porque talvez você está aqui, você está com raiva das peninas que Deus permitiu passar na sua história. Mas você tem que entender que até em Penina tem propósito. Porque Deus não deixa ninguém passar na tua vida que não tenha propósito. Qual é o propósito de Penina então, Elisa, na minha vida? Sabe qual é o propósito de Penina? É que Penina, ela te ajuda a caminhar pela sua identidade. E Penina te leva a clamar por uma intervenção sobrenatural de Deus. Porque quando Penina irritava ela, Ana começou a clamar com uma intensidade maior por uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Então preste atenção, porque tem indignações dentro de nós. Existem orações, clamores dentro de nós, que Deus permite Penina passar para que esse clamor seja gerado dentro de nós. Não fica com raiva de Penina. Veja a Penina como alguém que te impulsiona para o lugar do teu propósito. Não, vamos lá. Não fica com raiva das peninas que passam na sua vida, pessoas que falam do que você ainda não é.
Não fica com raiva. Ei, não fica com raiva das pessoas que falam do que você ainda não tem. Veja a Penina como alguém que te impulsiona para o lugar da oração e do clamor. Veja a Penina como alguém que te impulsiona para mais perto da sua identidade. Veja a Penina como alguém que te impulsiona para mais perto do lugar do teu milagre. É assim que nós temos que caminhar. Querido, Deus, Ele é o dono da tua história. Eu amo o Salmo, gente, que está lá em Salmo 139, no verso 16. E a palavra de Deus fala assim. Olha só, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhum deles ainda havia. Sabe o que é imprescindível você saber? Que o próprio Deus escreveu a sua história. E se você é do jeito que você é, se você carrega as características que você carrega, é porque existe um propósito maior esperando por você. Elisa, eu tenho faltas dentro de mim, que eu ainda clamo por uma resposta da parte de Deus. Então deixa eu falar algo para você, continue clamando, mas ore com a convicção de que Deus está gerando algo muito maior em você. Algo que você jamais poderá explicar e que um dia será um milagre a ser contado para outras pessoas. A minha pergunta para você hoje é, será que você não está se comparando a alguém? Será que você não está tentando viver a identidade de alguém? Será que você não está paralisado dentro da originalidade do teu chamado porque você está se comparando a alguém? Elisa, eu entrei nesse lugar da comparação, o que eu faço agora? Vamos lá. Primeiro, descubra a sua identidade como filho de Deus. Sabe por quê? Porque a comparação, ela prova que falta convicção da sua identidade em Deus. Porque pessoas que se permitem se comparar é porque ainda não têm convicção. Então a comparação denuncia que você precisa ter mais convicção da sua identidade em Deus. Quando eu sei que eu tenho uma identidade, que eu sou filha de Deus, que o meu pai lança uma identidade sobre mim, eu confio no meu pai, eu saio desse lugar onde eu quero fazer o que o outro faz. Não, eu começo a viver aquilo que Deus tem para mim. Mas mais do que isso, primeira coisa então, descubra a sua identidade como filho de Deus. Segundo, a compreensão do plano pessoal e personalizado de Deus para você trará características à sua identidade nele. Como que você faz para sair do lugar da comparação? Conhecendo o plano pessoal e personalizado de Deus para você. Porque se você sabe qual é o plano e o propósito pessoal e personalizado para você, você não vai querer viver a história do outro. Presta atenção nisso. Está aqui, Caleb tocando teclado. Gente, eu amo também, já até estudei, mas dá trabalho demais, é difícil estudar, gente. Presta atenção. Ele está aqui tocando. Eu sei que o chamado dele é esse, está aqui todo dia, todo culto, né? Que a sua porção seja o Senhor, em nome de Jesus. Agora, se eu for tentar viver o que ele tem, aquilo que é a vocação e o propósito dele, eu vou deixar de ser aquilo que Deus me criou para fazer. Porque Deus criou ele para, através de cada nota que ele toque, pessoas sejam curadas, vidas sejam restauradas e corações quebrantados. Então, quando ele sabe que ele criou para isso, e eu sei do que eu fui criada para ser, eu não quero me encaixar na história dele, nem ele vai se encaixar na minha. Pelo contrário, cada um posicionado no seu chamado vai ser um cooperador do outro para que a obra de Deus seja acrescentada. Ele é um cooperador para que eu cumpra o meu chamado, e eu sou uma cooperadora para que ele cumpra o chamado dele. Quando você entende sua vocação, você não se compara, pelo contrário, você se torna um cooperador para que a obra de Deus avance, para que o reino seja acrescentado. Presta atenção, eu descubro a minha identidade em Deus, e ela aponta o meu propósito. Porque a sua identidade aponta qual é o teu propósito em Deus. Mas também quando eu descubro o meu propósito, ela revela características da minha identidade. Elisa, não sei qual é a minha identidade. Olha para o seu propósito. O seu propósito revela características da sua identidade. Mas também, presta atenção nisso, porque quando eu descubro o meu propósito vai revelar essas características da minha identidade. E a minha identidade está diretamente entrelaçada com o propósito de Deus sobre a minha vida.
Então, descubra a sua identidade como filho de Deus. Segundo, a compreensão do plano pessoal e personalizado de Deus para você trará características da sua identidade nele. E terceiro, deixe a sua identidade em Deus te configurar em todas as áreas da sua vida. Eu volto a dizer, Ana tinha um sonho diante de Deus. Mas Deus não tinha apenas um sonho para dar para Ana. Deus queria dar um profeta para ela. E às vezes o que nos falta é entender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque preste atenção, se Deus falou na minha vida que Ele vai construir um prédio de 20 andares, eu não vou ficar desesperado quando eu estou ainda no primeiro andar ou no térreo. Eu vou esperar Deus construir tudo aquilo que Ele tem que construir, porque eu sei qual é a visão do lugar que Deus falou que eu vou chegar. Sabe, durante esses dias, você precisa ter claro qual é a visão do teu propósito e da tua vocação em Deus. Porque aí sim o teu coração entra num lugar de descanso e você sai do lugar da comparação. Porque você sabe que aquilo que Deus está fazendo na sua vida é pessoal, é personalizado e é o original de Deus para você.